A paz do Senhor Jesus, pastor Ivani passando mais uma vez por aqui para falar de um assunto que hoje em dia nós pouco vemos falar nas igrejas, pouco vemos pregar nas igrejas. E eu quero falar um pouquinho sobre a regeneração. E o que seria essa regeneração? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meu querido, é sobre essa regeneração que eu quero ministrar esta manhã ao teu coração. Visto que hoje em dia nas igrejas nós não ouvimos mais falar sobre regeneração, nós não ouvimos mais falar sobre santificação, nós não ouvimos mais falar sobre mudança de vida, sobre o novo nascimento. Mas nós vemos aqui Paulo falando que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Primeiro nós aprendemos com esse versículo a necessidade de estarmos em Cristo, para que possamos nos tornar nova criatura. Por isso que nós entendemos que muitas pessoas se dizem cristão, porém nunca nasceram de novo, porque realmente não tiveram um encontro com Jesus. Porque a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o nosso Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, você tem um novo nascimento. Nicodemo disse: Senhor, porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não era desse nascimento que Jesus estava falando. Jesus estava falando que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando de um nascimento espiritual, de uma morte para a carne, um nascimento espiritual. Nós precisamos entender que quando nós viemos para Jesus, nós precisamos ter um novo nascimento. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que quer dizer regeneração especificamente? Não no que consiste essa doutrina. É a doutrina que fala sobre um novo nascimento, fala de um renascimento, sem a qual nós não ingressamos no reino. Jesus está falando sobre este novo nascimento. Paulo fala sobre este novo nascimento, o qual nós não vamos ingressar, no reino de Deus, porque é necessário que nós passamos pelo novo nascimento, é necessário que nós passamos por este processo de regeneração, de transformação de vida, de mudança de atitude, de mudança de hábito, de mudança de aparência, porque o novo nascimento, ele não depende da sua aparência, mas aquele que é nascido de novo, ele tem uma nova aparência. Ele anda diferente, ele se veste diferente, ele tem um comportamento diferente. Então esse é o processo da regeneração. Sem um novo nascimento, nós sequer poderemos ser reconhecidos como cristãos. Como poderemos dizer que somos cristãos se nós continuamos cometendo as mesmas coisas, continuamos praticando as mesmas coisas? Nada em nós mudou, as nossas vestes não mudaram, o nosso comportamento não mudou, a nossa atitude não mudou, a nossa fala não mudou, nós continuamos da mesma forma, mas dizemos que somos cristãos. Mas que tipo de cristão nos tornamos se o Cristo que vive em mim não transformou a minha vida? Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. Como dizer que estou em Cristo? Como dizer que sou cristão? Se este encontro com Deus, se este encontro com Jesus não mudou nada na minha vida, Então, só vai entrar no céu aquele que forem salvos, alcançados por Cristo, que passaram pela regeneração. Só entram no céu os que passaram por um processo de um novo nascimento. É necessário para que nós possamos ser alcançados por Jesus de fato, e possamos ser alcançados de fato pela salvação, que passamos pelo novo nascimento. É impossível alguém dizer que foi encontrado por Jesus, que nasceu de novo, que é nova criatura, e ele não passar pelo novo nascimento, não ter uma mudança de vida. O pecado está dominando os corações. E como combater o pecado? Vamos ver o que fala lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, 8. Vamos ver o que fala em Romanos 6, 8. E vamos estar ouvindo a palavra do Senhor.
Em Romanos 6:8 diz assim: e mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado pelo pecado. Como, irmão, como morreremos com Cristo? Cremos também que com Ele viveremos. Se morremos para o mundo, com Cristo viveremos. É necessário morrermos para este mundo e nascermos para Cristo. É necessário morrermos para o pecado e nascermos para Jesus. Meus irmãos, nesta manhã eu quero confrontar a tua vida nesta manhã. Se você ainda não teve um novo encontro com Jesus, se você ainda não teve um novo nascimento, que nessa manhã essa palavra venha falar no teu coração. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tenha um novo nascimento. Seja uma nova criatura. Passe pelo processo da regeneração. Mude de vida, mude de atitude, mude de caráter, porque quando Cristo encontra alguém, a vida dele realmente é transformada. Que o processo de regeneração possa se alcançar nesta manhã e que a partir de hoje você possa ser regenerado e ser um verdadeiro cristão em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tenha um bom dia. Compartilhe este conteúdo. Comente este conteúdo. Deixa aí o seu like. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.